Dando continuidade à nossa aula, vamos ver aqui de onde a gente parou na questão 6. Escreva os números abaixo por extenso. Você vai ler cada item e vai escrever o nome desse número. Na questão 7, aí na apostila de vocês tem o 6, mas é o 7, tá? Na questão 7, tem vários números e você vai trazer esses números para dentro do quadro. Coloque no quadro de valor os números abaixo. Aí tá no singular, mas é o plural. Então, cada número desse você vai trazer para dentro do QVL. Aí você vai ver direitinho que são as unidades simples, a unidade de milhar e as unidades de milhões. Você vai ver em que ordem ele vai estar, se vai estar na unidade, na dezena. Você vai ter mais contato com esse assunto. No item A diz o seguinte: dos números distribuídos no quadro valor de lugar, qual deles ocupou uma ordem na classe dos milhões? Só um desses números esteve na classe dos milhões. Você vai trazer ele para a linha, traz o número completo. Letra B. Ainda observando a tabela, escreva no quadro abaixo todos os números que estão na unidade de milhar. Você observa se tem algum número que foi até a unidade de milhar, tá? Se é só um número, se é mais de um, aí você traz para dentro do quadro. A questão 7 é de marcar. No número 72.035, o número 2 ocupa a ordem das. Você observa o 2 e vê se ele está nas unidades, nas dezenas, nas centenas ou na unidade de milhar. Questão 8, você vai responder. Qual algarismo que ocupa a ordem das dezenas simples nos números abaixo? Vê cada número e diz quem está na unidade. Bem simples. Na próxima questão, a gente tem, observe os numerais que estão nos balões, nessas estrelinhas. Depois mude de lugar os algarismos conforme descrito nos quadros abaixo. São 4 números e você vai fazer mudanças, tá? Primeiro número é o 1365. O que é que pede? Mude aqui o algarismo da unidade de milhar com o algarismo da unidade simples. Que a gente tem o seguinte, se eu tenho o 1365, se está pedindo para eu mudar o algarismo da unidade de milhar com o da unidade simples, então eu vou trocar o 1 com o 5. Eu vou ter o quê? Eu vou ter 5.361. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão trocar de lugar um algarismo com o outro, certo? Vocês vão trocar de lugar todos os números que está sendo pedido. Vai ser pedido o número 2, o número 3 e o número 4. Aí você vai dizer o número que você vai escrever o novo número que surgiu. Próxima questão. No Jornal do Ceará foram publicadas as seguintes manchetes. Espera-se que 2 unidades de milhares de pessoas compareçam à próxima Bienal do Livro. No Ceará, de acordo com o TRE, há 5 unidades de dezenas de eleitores. Responda usando numerais, então você vai responder usando os algarismos. Letra A. Quantas pessoas devem comparecer à próxima Bienal do Livro? Você observa a manchete e vê o número formado pela informação trazida na manchete. Letra B. Quantas classes tem esse numeral? Observe o número, se tiver dúvida, coloque ele no QVL, no quadro de ordem, e vê quantas classes ele ocupou. Se foi uma ou se foi 2. Letra C. Quantos são os eleitores do Ceará? Mesmo que você não concorde com a informação trazida, mas como é só para atividade, tá? Então, você vê o número formado na manchete, que diz que são 5 dezenas, né? Então, você forma o número formado por o número escrito por 5 dezenas. Quantas ordens tem esse numeral? Então, essas 5 dezenas vão ocupar quantas ordens? Agora, no valor absoluto e valor relativo, a gente vai ver lá na apostila. Você vai lembrar daquela aulinha que todo número ocupa o valor absoluto ou o valor relativo. Esse valor absoluto é independente de onde ele está no número. É o valor do algarismo. Já o valor relativo, você vai ter que considerar o valor trazido no número. Se ele vale unidade de milhar, se ele vale centena, tá? Como tem aí na nossa questão.
coloque o valor absoluto e o valor relativo dos números abaixo. Na apostila não vê o número destacado, mas eu vou colocar pela mensagem o número que você vai marcar aí em cada questão dessa. Aí você vai dizer o valor absoluto desse número e o relativo. Questão 2. Observe os números que estão no quadro abaixo e responda. São 4 números aí, você vai dizer qual desses números o algarismo 6 vale 600. Ou seja, em qual desses números o valor relativo do 6 é o 600? Aí você escreve na linha. Próxima questão. No computador que foi digitada essa matriz, essa apostila, o teclado estava com defeito. Toda vez que o algarismo 5 era digitado, aparecia no lugar o símbolo arroba. Que valor representa o símbolo arroba em cada numeral? Então, você vai dizer, não precisa escrever o número formado, né? Você vai só dizer o valor relativo do 5 em cada item desse. Próxima questão. Observe os números abaixo e informe o valor relativo e o valor absoluto dos algarismos. Já nessa questão veio destacado, você vai conseguir fazer. Tem uma linha só, mas você vai botar 2 respostas. Questão 5. Observe o algarismo destacado, também está destacado aí, e preencha o quadro abaixo. Você vai dizer a ordem que esse número ocupa, se é a ordem das unidades, das dezenas, das centenas. Você vai dar o valor absoluto, que é aquele valor que não altera, que não muda, independente do que ele está valendo no número. E o valor relativo é o valor que ele ocupa em cada número formado nessa questão. Quando você finalizar, você vai para a atividade 5, que é uma atividade que fala sobre composição e decomposição de números naturais. E essa composição e decomposição é muito importante para a gente ir para o próximo conteúdo, que são as operações. Então, para a gente compreender melhor as operações, a gente tem que entender bem direitinho esse conteúdo de hoje. Você vai observar na explicação que a gente decompõe o número desmanchando cada ordem formada por esse número. Olha o 5.854. O que é que eu vou ter? Eu vou ter 5.000 mais 800 mais 50 mais 4. Lembrando que a decomposição ela acontece de várias maneiras, tá? Então a gente tem que estar atento e compreender. Questão 1. Compõe os seguintes números. Como é que eu vou formar os 5.000 mais o 500? Vou formar que número? 6.000 mais o 300 mais o 50. Então, você vai observando. Se você tiver dúvida, realiza a soma. Quando você realizar a adição, você vai encontrar o número formado. A questão 2 é o contrário. Decompõe os seguintes números. Você pode tirar a dúvida observando a questão 1, porque aí você vai fazer o contrário do que apareceu. Questão 3. Quem eu sou? Sou um número formado por 6 unidades de milhar, que é o 6.000, 4 centenas, que é o 400, mais 5 unidades. Então, você junta aí essa informação. A resposta do desafio é o número formado. Nessa página, a gente vai ver uma forma de decomposição polinomial. É muito interessante porque envolve multiplicação. E eu sei que a maioria de vocês gosta muito de multiplicar. Podemos decompor os números naturais na forma polinomial, de acordo com a ordem e a classe. Mas para isso, requer que o aluno decomponha e recomponha os números, reconhecendo seus valores. Decomposição por meio do produto, que é a multiplicação. 4 vezes 1.000 é o 4.000. 2 vezes 300 é o 600. 3 vezes 10 é o 30, mais 5. Que número eu formei? 4.635. Aí vamos para a atividade. Paulo pediu para o seu pai decompor um número e ele fez da seguinte forma. Ele fez 5 vezes 1.000 mais 3 vezes 10 mais 6 vezes 1. Tá? E não é o 2, é o 1. Vamos ver aqui o exemplo, tá? 5 vezes 1.000 mais 3 vezes 10
mais 6 vezes 1. Como eu falei no vídeo, não é o 2. Aí apareceu o 2, mas é o 1. Então, agora vamos formar esse número. 5 vezes 1.000, 5.000. 3 vezes 10, 30. Olha, não apareceu nada na centena, então eu ponho o 0. 3 vezes 10, 30. 6 vezes 1, 6. Que número eu formei? 5.036. Então, essa forma polinomial, na verdade, é uma decomposição através da multiplicação. Então, vamos ver aí a atividade. Decompõe os números abaixo de acordo com o exemplo. O 15.240, eu vou ter o quê? 15 vezes 1.000, mais 2 vezes 100, mais 4 vezes 10. Você vai decompor todos os itens através da multiplicação. Questão 6. Qual a decomposição do número 9.042? É uma questão de marcar. Você observa aí qual dessas opções você vai formar o 9.042. Próxima página. Observe cada número abaixo e faça com eles o que se pede. A gente tem uma placa de trânsito, de carro, né? A gente não vai ver essa placa como a gente lê a placa, a gente vai ler o número como fosse um número num valor. Então, eu tenho 2.587. Escreva por extenso, você vai escrever o nome do número que apareceu na placa. Você vai escrever 2.587. Letra B. O número que aparece na placa possui quantas centenas? Você vai transformar esse número em centena, dividindo por 100. Se você observar o 2.587, você vai prestar atenção o que está na unidade de milhar e na centena, que é o 25. Então, são 25 centenas. Letra C. Decomponha o número da placa usando as ordens do sistema de numeração decimal. Então, aí você vai usar a adição, não precisa usar a multiplicação. Questão 2. Observe o numeral que Pedro escreveu no quadro. 4.785.123. Letra A. O algarismo que se encontra na quinta ordem, a quinta ordem é a dezena de milhar. Aí você diz quem é que está na dezena de milhar. Dá o valor relativo, que é o valor que ele está valendo nesse número, e depois dá o valor absoluto, que é o valor do algarismo. Faz isso também na letra B e na letra C. Questão 3. Qual algarismo ocupa a ordem das dezenas simples, né, que são as dezenas, em cada algarismo desse? Próxima página. Observe o quadro abaixo e complete. Veio o número, você vai decompor, vai escrever o nome do número e depois vai dizer quantas centenas, quantas unidades simples, quantas dezenas esse número tem. Questão 5. Responda as questões abaixo. A professora pediu a João para ele decompor o número e ele fez da seguinte forma: 4.000 mais 900 mais 70 mais 5. Soma e vê que número formou. Letra B. Agora, a professora pediu a Ana para ela decompor outro número e ela fez assim: 3 vezes 1.000, mais 4 vezes 10, mais 5 vezes 1. Soma, né, usando a multiplicação e depois vê que número formou, tá? E essa foi a atividade de hoje. Apesar de ser várias páginas, mas é uma atividade que a gente consegue encontrar uma forma rápida para resolver, tá? E na próxima aula a gente vai entrar nas operações. Eu preciso de vocês bem atentos, com conteúdo afiado. Bom dia!